Jogos de azar online. O perigo que se acende bem próximo das nossas mãos. Este é o tema do programa de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, nosso programa semanal, o Papo É. Aqui está fazendo, no momento que eu estou fazendo esta gravação, por volta dos 14 graus, são 5 horas da tarde, provavelmente deve cair mais uns 4 graus, 5 graus ainda. E resolvi conversar com vocês, começar de uma maneira um pouco mais séria, porque é um tema sério, sobre os jogos de azar online. O jogo do tigrinho, o jogo do ursinho, da borboleta, seja o que for. Tem vários jogos online. Nós temos que entender que o princípio do que se esconde por detrás do joguinho. Nós temos que entender que os jogos de azar, eles existem no mundo inteiro, não é uma novidade. No Brasil, por muito tempo, ele foi proibido por motivos óbvios, né? Sem falar, jogos de azar, né? Só que as mudanças que tiveram desde o golpe parlamentar que foi dado na ex-presidente Dilma Rousseff para cá, foi preparando o terreno socioeconômico, cultural, para que esses jogos começassem a ser veiculados de uma maneira mais ou menos correta, vamos assim dizer, né? Ou legal, vamos assim dizer. O que nós temos que compreender é que geralmente os jogos de azar, eles sempre foram típicos da elite, de quem tem dinheiro, muito dinheiro. Só que aquele negócio, né? O sistema que gerencia tudo isso é um sistema ganancioso, né? Um cassino, dono de cassino, rede de cassinos, e quer lucro, e quer lucrar. Então, passa a sair da esfera elitista e passa a ganhar novos contornos, novos clientes, vamos assim dizer, né? O que nós temos que entender sobre isso? Até o governo de Dilma Rousseff, nós tínhamos uma estrutura de bem-estar social. O que é uma estrutura de bem-estar social? Priorizar qualidade de vida. Com a saída forçada da Dilma Rousseff, da senhora Dilma Rousseff, do governo, e assume o PMDB, hoje MDB, de Michel Temer, começa o esfacelamento da estrutura social do Brasil. Como, por exemplo, vocês começam a observar que as leis previdenciárias começaram a ser mudadas, depois as leis trabalhistas foram sendo mudadas, no governo Brasil Pátria, né? Também houve mudanças que fez com que o esfacelamento fosse maior. Mas o que nós temos que entender sobre isso? Todo esse esfacelamento de uma estrutura de bem-estar social, de mudanças onde o Estado prioriza o bem-estar da vida das pessoas, ela está focada no princípio de que não podemos, de maneira nenhuma, deixar que situações venham prevalecer para deflagrar, destruir uma sociedade e colocá-la diante de uma situação em que o vale tudo para conquistar, né, dinheiro, salário, enfim, passa a ser tônica. Então, o que acontece? Desde Michel Temer até o presente momento, né, os últimos anos, esses últimos dois anos, estamos tentando aí com o novo governo dar uma guinada, vamos dar um cavalo de pau para tentar resolver essa situação. Nós vivemos uma situação de avanço da destruição social.
Este avanço, ele tem um único objetivo: empobrecimento da camada social, que é a maioria. Pessoas que dependem da sua força de trabalho para sobreviver foram os que mais foram empobrecidos. E aí o que acontece? Esse empobrecimento ele se gera como? Alto índice de desemprego, inflação, depreciação do valor econômico do dinheiro do país, no caso do real. Tudo isso vai ajudando a criar uma insatisfação, um empobrecimento das pessoas, degradação do bem-estar humano, e tudo isso prepara o terreno para jogos de azar. Por que esse processo todo até chegar a esses jogos começar a aparecer? Nós temos que entender que o último governo começou, de uma maneira meio que indireta, liberar jogos de azar no Brasil, os jogos eletrônicos. Só que esses jogos eletrônicos foram sendo liberados dentro de uma condição de que houvesse um tipo de arrecadação de impostos mediante a autorização dos jogos. Até aí, tudo bem. Só que esse mesmo ideal de arrecadação de impostos não colocou dentro dos critérios dessas empresas de jogos online estruturas para poder dar suporte aos futuros vícios de jogos. Por que é considerado jogo de azar? Por que durante muito tempo no Brasil foi proibido? O único jogo que nós conhecemos até então era o jogo da Mega Sena, que é o próprio governo, através da Caixa Econômica Federal, que faz o jogo, faz a administração desse jogo. Porque está na mão do governo. E o governo tem condições de controlar isso. Agora, a partir do momento que você abre, igual o jogo do Tigrinho, por exemplo, existem vários sites de cassinos, né, por detrás desse Tigrinho. Você não sabe quem está administrando, você não sabe de onde está indo, de onde que vem, de onde que vai, se sobe, se desce, e quais são os interesses. É claro, o interesse é ganhar, é lucrar, obviamente, né? Ganhar dinheiro às custas das necessidades, né, de quem está jogando, né, da ilusão de quem está jogando. Só que cria uma situação que nós não estamos observando com lupa. O governo não está vendo, os governos, seja dos estados, municípios, de federação, não está vendo que este jogo, dentro do cenário político e econômico que o Brasil está vivendo, que estão tentando reverter, é dose de veneno para acabar de matar o que já não está bom. Por exemplo, nós vivemos que, diante dessa situação das mudanças de degradação do bem-estar social do nosso país nos últimos 2 mandatos que tiveram, né, do Michel Temer, do Bolsonaro, e o atual governo tentando aí de alguma forma resolver isso, trazendo essa insegurança, essa insatisfação, o que nós observamos logo de cara? Primeiro, as pessoas não vão mais aposentar. Vai morrer trabalhando. Segundo, não existe estabilidade financeira. Por que não existe estabilidade financeira? Porque você não sabe por quanto tempo você vai continuar trabalhando na empresa que você se encontra. Antigamente, década de 50, 60, 70, uma pessoa entrava para trabalhar numa empresa, ela saberia muito bem que ela poderia aposentar ali dentro, e fazia carreira ali dentro. O mundo moderno acabou com esse negócio de estabilidade trabalhista. Porque nós não sabemos, nós prestamos serviço para uma empresa que nós não sabemos por quanto tempo aquela empresa vai ficar com o seu funcionário. Então ele está trabalhando numa constante de saber que não se sabe por quanto tempo ele vai permanecer naquele local de trabalho, mesmo que ele venha desempenhar um bom papel, um bom trabalho como profissional ou não. Por quê? Porque os reveses financeiros, os reveses do mundo industrial, do mundo financeiro, vão determinar o futuro e a saúde financeira da empresa. Se ela tiver que mandar a gente embora para poder melhorar a sua
o seu rendimento, né, o seu lucro, ela vai fazer. Não importa se você seja um bom funcionário ou não. Então nós vivemos uma situação de que nós não sabemos como é trabalho no mundo moderno. Basta dizer a algumas pessoas que as pessoas têm seus 35, 40 anos, são pessoas que a maioria não conseguiu se estabilizar na vida, não conseguiu ter sua própria casa, não, continua vivendo de aluguel, trabalho é aquela situação que eu acabei de falar, você não sabe por quanto tempo você vai permanecer trabalhando na mesma empresa, porque esses reveses financeiros sempre acabam estourando para o lado do mais fraco. Então o que acontece? Todas essas estruturas que foram destruídas ao longo dos últimos mandatos fazem com que a sorte, o jogo, o dinheiro fácil seja a saída para o seu problema financeiro. E a pergunta que fica para nós, será? É isso que nós estamos questionando, será? Depois, nós temos que entender que, historicamente falando, qualquer país que vive de jogos que são legalizados, nós sabemos que faz devassa na vida das pessoas. Não é de hoje que nós vemos as sociedades observarem as estruturas que vão se mudando diante do jogo. O jogo faz devassa, ele destrói a vida, ele acaba com o bem-estar da família, faz perder casas, carros, vidas em nome desse lucro, em nome dessa tentativa de melhoria de sociedade. Gente, hoje eu estou aqui fazendo vídeo, né, vendo com meus filhos, e eu tenho um filho aqui chamado Amarelo, olha aqui, ó. Está fazendo arte, está me atrapalhando. Então eu tenho que ficar observando as artes do Amarelo. Veja bem. E aí o que acontece? Essa questão do jogo, que entra muito fácil na nossa vida através do celular, está começando a fazer parte da nossa existência como se fosse algo comum, participativo da vida, de uma maneira muito regular. E na verdade não é. Tanto que a propaganda é criança jogando, é idoso jogando, é família jogando. Parece que é uma grande festa onde todo mundo sai ganhando, todo mundo lucra fácil. Estamos trocando a consciência do trabalho, de conseguir o trabalho, de viver o trabalho, da estabilidade do trabalho, para a sorte do jogo, os reveses do jogo. E isso mexe com a nossa psique, mexe com nossos instintos, mexe com as nossas necessidades, e isso vira vício. A questão é, o jogo hoje em dia, assim como tudo, quem tem família que passou por algum tipo de vício de jogo, vai saber o que eu estou falando. É destrutivo, chega a beirar algo demoníaco. Então nós temos que tomar muito cuidado como esse jogo vem chegando, vem entrando na nossa vida de mansinho, prometendo dinheiro fácil, tentando transformar o jogo como uma fonte de renda fixa e não como um passatempo. Porque um passatempo é passatempo. Você jogar, brincou, também jogo. Eu jogo carta, só que eu não aposto no tipo de dinheiro, né? Eu jogo carta como jogos que tem para celular, né? Mas para poder descansar, distrair, tirar você, sua mente daquela rotina, daquele bate-estaca todo dia, né? Bater cartão. Mas não transformar isso num vício, numa jogatina, numa condição de renda. Porque você vai se estrepar com isso, e quem tiver com você vai dançar junto, tua família vai à miséria. Vai à miséria. E nós não estamos vendo isso, os governos não estão vendo isso, estão vendo o quê?
à medida que eu vou legalizando os jogos virtuais, os jogos online, e daqui a um possível tempo, provavelmente cassinos vão ser legalizados, que essa é o andamento natural das coisas, pelo menos as leis que foram sendo estabelecidas sobre a questão do jogo no Brasil estão caminhando para esta finalidade, para este fim. Mas estamos vendo o quê? Primeiro, que o governo pode lucrar enquanto imposto, e por outro lado, a geração de emprego e renda para o brasileiro. Só que esse emprego e renda para o brasileiro, ele é uma metáfora. Por quê? Jogo online. Quem que está cuidando do jogo online? Hoje, com o advento da inteligência artificial, a IA pode fazer isso. A IA não é uma pessoa. E ela pode administrar vários sites de jogos onde uma única pessoa é dono, ele lucra, ele administra através da IA e uma pessoa só ganha. Então, quantos empregos gerou? De uma única pessoa. Quantas pessoas lucram com isso? Agora, é claro que se abrir um cassino físico, um prédio, como nós conhecemos em Vegas, por exemplo, Las Vegas, né? Você vai contratar mais pessoas, porque o cassino é um lugar, não é só uma casa de jogos, é um lugar que tem espetáculo, tem bebida, tem comida, é um hotel, é um monte de coisa. Então você acaba absorvendo mão de obra. Ainda assim, é uma casa de azar. Ainda assim, é um lugar onde pessoas perdem fortunas, perdem todo o dinheiro do mês, né, da sua vida, das suas economias. Ainda assim, é um lugar onde a aposta no sonho do lucro, do dinheiro fácil, é uma tônica. E junto com essa tônica, a desgraça também é uma tônica, né? Não podemos esquecer. Então, o que acontece? Nós temos que entender que essa questão do jogo e a facilidade do jogo na nossa vida, primeiro que ela não é nova. Nós temos o jogo institucionalizado, que é Mega Sena, a Quina, a Quadra, aí tem, enfim, tem as variantes. Nós temos um paralelo, que é muito conhecido no Brasil inteiro, mas principalmente no estado do Rio, que é chamado o Jogo do Bicho. Ele está assim no meio, ele está no limbo entre o legal e o ilegal. Não é legal, mas também não é ilegal. Tá rotulando nesse limbo o Jogo do Bicho. Tanto que muitas escolas de samba, por muito tempo, utilizaram o Jogo do Bicho para poder bancar as escolas de samba, né, os chamados bicheiros, né, para poder bancar suas escolas de samba no Rio de Janeiro. Então não é uma novidade, só aquela coisa. O que está mudando hoje em dia? O que está trazendo de diferente? Como o jogo hoje ele entra, você pode ver, né, dentro de um computador, num celular, de um tablet, não é, de um smartphone, está mais fácil, está na palma da tua mão. Você não precisa procurar uma pessoa que é o bicheiro para poder apostar. A aposta está na sua frente. O controle do jogo está nas suas mãos. O controle daquilo que se pode ou não fazer no jogo está nas suas mãos. E aí o que acontece? Volta para o cenário. Imagine uma pessoa desempregada, que é pai, mãe, tem casa, tem filhos, tem contas para pagar. O dinheiro que ele conseguiu no dia foi na base do bico, como nós vamos dizer, para poder pagar água, luz, comida do dia, da semana. Sobrou um dinheirinho, ele vai apostar esse dinheiro. Ele pode ganhar? Pode ganhar. Ele tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Mas eu pergunto para vocês, se o jogo é considerado jogo de azar, que já pensado de que quem vai lucrar muito mais com isso é o dono da empresa, o dono do jogo, o dono do cassino, como que eu encaro esse jogo como algo bom? Sendo que já começa pelo nome, considerado como jogo de azar. Você já entra sabendo que existe mais chance de você perder do que ganhar. Embora seja 50%, mas na verdade você já entra mais perdendo do que ganhando. Então você começa a compreender, gente, como que a nossa estrutura está formada. Um país onde a maioria é empobrecida, o dinheiro se desvalorizou,
As taxas de desemprego, embora tenham sido baixando, né, foram baixando ao longo desse 1 ano e meio, ainda é uma tônica. O nosso salário, o nosso dinheiro ainda não é um dinheiro extremamente valorizado, tem muito que caminhar ainda para voltar como era antes do golpe da Dilma Rousseff, que o real ele era valorizado, era uma moeda forte, se fazia frente a outras moedas. A economia ela era muito mais arrojada, não que hoje não esteja, está conseguindo, nesse 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses de governo, novo governo, fazer com que a estrutura de economia comece a se fortalecer, mas ela não era como era antes, durante o período de Dilma Rousseff. Nós temos que entender que eu falo muito antes dela, por quê? Porque existia uma estrutura. Essa estrutura de bem-estar social ela foi destruída nos 2 últimos governos. Principalmente, e ainda foi piorado ainda, principalmente por causa da pandemia. Então nós temos que ver que é um processo de destruições que coloca a sociedade hoje ajoelhada diante do sonho do jogo de azar. Que o jogo de azar, com propagandas de crianças, de idosos, de famílias inteiras que jogam sorridentes, né, com joguinhos, com ilustrações até de infantis, até, vamos assim dizer, muito infantilizadas, na promessa de ganhar dinheiro fácil. E eu pergunto, gente, vocês estão me vendo e me ouvindo, qual foi o dia que você ouviu que se ganha dinheiro fácil? Eu costumo falar para as pessoas, gente, que temos que tomar um cuidado que, por exemplo, eu me lembro uma vez que a pessoa fala assim, quer ganhar dinheiro fácil hoje em dia, vai ser mulher da vida, como eles falavam, né? Vai ser prostituta, né? Você está pensando que é fácil? Olha o que uma prostituta ou um prostituto tem que passar, sofrer para poder ter lucro na profissão. Então não é dinheiro fácil, né? Então nós vamos ver que nada é fácil, nada é fácil. Agora, dentro do cenário que nós encontramos, uma sociedade desmobilizada, uma sociedade desmonetizada, desemprego ainda é uma tônica, escolaridade é baixa. Estar na escola não quer dizer que você sabe das coisas, porque o sistema educacional do Brasil vem sendo sucateado sistematicamente, as pessoas estão saindo com, como diz, né, diploma, mas pouco sabe. Porque o conhecimento acadêmico ele ajuda você a abrir teus olhos. Só que seu conhecimento acadêmico ele é direcionado para uma única situação, você é cego para todas as outras coisas. Ou se essa mesma educação ela é fragmentada ou ela é muito superficializada, você não consegue entender o que está por detrás das coisas que aparecem. Então todo esse cenário nos ajuda a trazer um cenário de desespero em que as pessoas acabam acreditando a sua vida num jogo de azar. E depois, não menos importante, quando nós falamos de justiça, nós estamos falando de pegar coisa errada. Essa estrutura de jogos eletrônicos, dos joguinhos de azar eletrônico, como do Tigrinho, entre outros, ele acaba servindo de lavagem de dinheiro, pode servir de lavagem de dinheiro, onde milícia, corrupção ativa e passiva, milícias, empresas de fachadas, utilizam-se disso para poder lavar dinheiro sujo e transformá-lo em dinheiro limpo. Porque você não sabe de onde vem o joguinho, aonde que ele está institucionalizado. Entra um dinheiro sujo, passa pelo joguinho, você ganhou lá não sei quantos milhões no joguinho, o dinheiro entrou os milhões sujos e sai os milhões limpos. Nós temos ainda uma ineficiência governamental, porque os governos estão observando que quanto eu posso arrecadar de imposto, mas não está vendo o mal que essa prática pode trazer para a sociedade, o vício do jogo, a destruição, o esfacelamento da sociedade. É só não observar quem que é viciado em drogas, viciado em bebida, viciado em sexo, viciado em qualquer outra coisa. Olha o esfacelamento que faz. Agora imagina você
viciada em jogo porque o jogo pode lhe trazer um bem-estar financeiro. Olha a devassa que não pode fazer. Não estão vendo. Como não existe essa ineficiência dos governos em entender esse lado negativo, também não existe uma forma de controle dos jogos ilegais. Por outro lado, o emprego formal já não dá o mínimo necessário para a pessoa sobreviver. Porque se pensar que trabalhando honestamente você vai ter uma vida digna, isso é sonho. Por quê? É sonho. Porque uma pessoa, para poder ter uma vida considerada digna com o salário que ela ganha, se eu colocar assim salário mínimo, tem que ser a partir de R$5.000. R$5.000 por mês para a pessoa começar a estruturar uma vida. Então, veja bem, aonde nós estamos enquanto governo, enquanto país, enquanto pessoas, para institucionalizar joguinhos eletrônicos de azar. Olha onde nós estamos. Quanto que, na realidade, nós vamos nos entregar cada vez mais ao desespero, e o desespero nos coloca na mão de gente oportunista. Agora nós temos, primeiro, nós temos igrejas oportunistas, nós temos coaches oportunistas e agora os jogos de azar. Olha a tríade. A tríade do desespero. Existem os 3 cavaleiros do Apocalipse, então nós estamos vendo os 3 cavaleiros do Apocalipse. Coaches, igrejas aliciando seus fiéis em nome do lucro e agora jogos de azar. Como nós vamos viver numa sociedade assim? Como nós vamos nos institucionalizar como pessoas numa sociedade onde a trindade da destruição é governo máximo? Nós tínhamos a igreja e temos os coaches, agora temos os jogos de azar eletrônico. O que mais falta? O que mais falta? Aliar a tudo isso, saber que você vai trabalhar até morrer, porque você não aposenta mais, né? Porque a cada ano que passa aumenta mais, cada época vai passando, cada governo que entra e sai dá um reajuste, faz uma mudança na questão de trabalho, você tem que trabalhar cada vez mais. Não existe uma política pública que possa consertar essas coisas que estão acontecendo. Tudo é muito superficial. A tônica que fica é insegurança. As pessoas deitam, dormem, acordam pensando o que vai ser o que vai ser amanhã, o que vai ser dos meus filhos, da minha esposa, do meu trabalho, da minha casa. Se eu não tiver dinheiro, se eu não produzir dinheiro, se eu não trouxer dinheiro para dentro de casa, como é que vai ser? Então, o nosso cenário hoje, Brasil, sociedade brasileira, está numa situação que está nos colocando de joelhos para os 3 cavaleiros do inferno. Coach oportunista, igrejas oportunistas e agora os jogos de azar. Os 3 vão dar as mãos logo, logo. Logo, logo você vai ver propaganda de coach dentro de igreja, vai ver propaganda de joguinho em canal de igreja, porque provavelmente o dono da igreja é dono da empresa de jogo, provavelmente pode ser até um coach também. Veja só, vai ser uma lindeza. E nós vamos estar totalmente entregue à desesperança se nós não abrirmos os olhos. Qual é a forma mais rápida de abrir os olhos? Nós temos que cobrar. Nós estamos, novamente, estamos em período de eleição. Nós temos que cobrar do poder público, começar pela base, que é o principal, que é a prefeitura, que é a cidade que você e eu vivemos. Cobrar, observar quem são os deputados, os vereadores que têm compromisso realmente com o social, prefeito que realmente tem compromisso com o social, eleger essas pessoas. Quando chegar a vez dos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente, é a mesma tônica. Quem está preocupado com políticas públicas sociais. Porque a tônica são as políticas públicas, são elas que vão nos livrar desse desespero que nós estamos assistindo. Desespero esse que só tende a aumentar. Se as vias de regra
for sempre pensando no lucro, um lado o governo pensando no imposto, a empresa pensando no lucro. E você? E eu? Quer dizer, nós estamos num mundo em que todo mundo está por si e é um Deus nos acuda para todos e cada um por si. Se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma merda, o problema é seu. Quem mandou você se enfiar nisso? Ninguém mandou você se enfiar nisso. E cada um dá um dizentão, né? O governo tira o tiro dele da reta, a empresa de jogo de azar tira dele da reta e você que se lasca sozinho, porque afinal de contas você que foi lá, ninguém te obrigou você a ir. Como que não te obrigou? Olha a situação da sua vida, olha a situação social, olha a questão da valorização do dinheiro, a questão da indústria, comércio, a oferta de trabalho, demanda de trabalho. Como que você foi lá porque quis? Não, você foi compelido. Como eu falei, o estado de desesperança que nós estamos vivendo está nos compelindo a entregar ao que é mais rápido, ao que é mais fácil, a ilusão. Nós vivemos a ilusão dos coaches, que agora estão começando algum povo está começando a acordar, que é uma balela, uma palhaçada, igrejas que só pensam em lucro, não existe nenhum tipo de respaldo teológico que emancipe a sua vida como ser humano, é puramente mercantilista, né? Puramente comercial. E agora jogos de azar sendo distribuído a bel prazer para todo mundo, num celular, num tablet. Daqui a pouco até no smartwatch vai ter. E nós na total desesperança. Lembre-se, gente, é sério o que eu estou falando, é muito sério. Não podemos perder o foco da nossa existência. Nós temos que cobrar políticas públicas, governo forte, um governo que invista no social, que invista no povo, que invista na sua gente, em educação de qualidade, que abra em frente de trabalho, que dê educação de qualidade, saúde de qualidade, porque tudo isso vai, entre outras coisas, né? Mas os principais são esses, que vai dar o suporte necessário para que a dona de casa de amanhã, o chefe de família de amanhã, ele tenha certeza que ele tem uma estrutura social sólida que possa lhe passar as seguranças mínimas de que ele vai trabalhar de segunda a sexta e vai ter um futuro para ele e para as suas famílias. Coisa que até o presente momento é um fantasma na vida de muita gente e assombra a vida de muita gente sobre a questão da insegurança que nós estamos vivendo quando nós falamos de sociedade, de família, que é a insegurança financeira. Este é o alerta que eu deixo para todos vocês e serve para mim, porque as coisas estão entrando meio que devagarzinho, tomando conta aqui, tomando conta ali, meio que inofensivo, mas de inofensivo não tem nada. Fiquemos atentos. Um bom resto de semana a todos. Nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa O Papo É. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais
e a somar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.